Sr. Reginaldo, da Igreja Batista Ágape, do Boa Vista, e professor na Faculdade Teológica Batista do Paraná. Amém? Vamos orar por ele, estenda as suas mãos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, colocamos, ó Pai, o teu filho, o teu servo, o pastor Reginaldo, que será proclamando, será o porta-voz da tua palavra, Deus, e ele estará proclamando a tua palavra, como diz, ó Pai, as Escrituras, a tua palavra é verdade e viva, eficaz, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, leia um arauto do Senhor, escolhido do Senhor, para pregar a tua palavra, ó Pai. Usa, ó Pai, o teu servo, em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra possa produzir vida em abundância, possa produzir salvação, cura, restauração na nossa vida e uma prática, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, fala, Deus, o que nós queremos ouvir, Senhor, ó Pai, deixando cada mente, cada ouvir ativo a tua voz, Senhor. É que nós pedimos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. É realmente um grande prazer estarmos aqui conhecendo esta amada igreja. Eu tenho o privilégio de conhecer o Tiago faz mais ou menos uns 4 anos. Ele tem sido um aluno brilhante, então parabenizo a igreja e dou esse testemunho. Foi um prazer ser seu professor. Também o nosso amado pastor, tive o prazer de ser o professor dele nesse semestre. Já adianto que não será um sermão expositivo, é que eu peguei no pé deles esse semestre sobre o sermão expositivo, que é uma forma de expormos a palavra de Deus. Então, já de antemão, não esperem o sermão expositivo. Sermão, é Bíblia, é palavra de Deus, regada em oração. E não achem que eu vim trazer algum recado. Eles não me disseram nada sobre tema, nem nada. Primeiramente, eu pedi a Deus uma palavra que falasse comigo e que eu pudesse, então, compartilhar com os irmãos. E meditando na palavra de Deus e meditando nesse dia, nessa noite que aqui estaria com os irmãos, eu lembrei de um caso ocorrido com um amigo meu em 98. Lá se vão quase 15 anos. Geralmente a gente ouve aquela expressão: eu sou vivo, eu sei viver a vida, eu sei como, eu sou livre, eu faço e aconteço. Esse meu amigo era novo convertido, tinha mais ou menos 3 ou 4 meses de conversão. E aí os amigos do trabalho dele, como sempre, convidaram ele para o happy hour. Na época nem existia esse nome, mas já que é famoso, mas para aquela saidinha, para uma festa e beber cerveja, falar besteira, fumar à vontade e tudo mais, ouvir músicas. E ele virou então para aqueles amigos e disse: olha, isso não me agrada mais. Aí os amigos já viraram para ele: agora você é crente, então você não é mais livre, você perdeu sua liberdade. Amados, por Deus, aquele jovem era novo convertido. Instantaneamente ele virou para os amigos dele e disse: perdi a liberdade? Como assim? Vamos ver quem é livre. Se eu vou numa festa e tem refrigerante da Coca, da Antártica, ou skin, ou qualquer, a gente brinca, refrigereco, não importa, eu vou pela festa. Não vai ser o tipo de refrigerante que vai dizer se a festa é boa ou não. Você não. Se não tiver a cerveja tal, a festa foi uma porcaria. Se não tiver o cigarro tal, já é uma droga. Se não tiver ou isso, ou o aquilo, ou a música tal, ou... Eu vou na festa simplesmente pelo prazer de estar com os meus amigos. E agora, quem é o livre? Eu ou você? E curiosamente me fez refletir que geralmente quando a gente ouve alguém dizer: não, eu sou esperto, não, eu estou vivendo a vida, eu sei realmente o que é gozar a vida, geralmente ouvimos de pessoas que acham que encher a cara, entrar em vários tipos de pecado, fumar à vontade, pintar e bordar, estão vivendo a vida. Mas pela palavra, amados, nós reconhecemos e sabemos que literalmente eles estão morrendo a vida. E então gostaria de compartilhar com os irmãos um texto em Efésios capítulo 5, dos versículos 1 ao 21,
Paulo escreve essa carta à igreja em Éfeso, capítulo 5, de 1 a 21, e um conselho que ele nos deixa muito claro é que nós de fato devamos ser espertos, nós de fato devemos ser vivos, precisamos ir contrariamente ao mundo, que infelizmente acaba vivendo de forma nécia, tola, desregrada. Nós devemos, com a luz da palavra de Deus, com aquilo que nós entendemos de Deus, ter uma vida assim, como filhos da luz, filhos do Deus vivo. E se somos filhos do Deus vivo, precisamos ter vida. Então Paulo nos recomenda, nos ensina, nos exorta a não sermos tolos, a usufruirmos o que verdadeiramente a vida nos dá. Efésios capítulo 5, do 1 ao 21, nos diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10. Provando o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No versículo 14, Paulo vai dizer: desperta tu que dormes. Podemos tirar daqui o nosso título para a meditação de hoje. Sejamos vivos. Sejamos, como diriam meus primos carioca, esperto. Esperto no bom sentido, não na malandragem. Infelizmente, brasileiro que é brasileiro consegue ser malandro por natureza, consegue dar o jeitinho brasileiro para tudo. Não, mas podemos sim ter o jeitinho brasileiro no bom sentido, em saber agir, em saber como se portar, ser esperto, ser astuto, ser prudente, conhecer bem as coisas que estão ao nosso redor. E Paulo então nos convida a sermos vivos, a sermos espertos. E o primeiro conselho ele diz: procurando diligentemente qual o caminho que vamos trilhar. Procurando diligentemente o caminho pelo qual iremos trilhar. Olha o que o versículo 15 nos diz: portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Não como nécios. Precisamos, amados, nos esforçar
Esse ver diligentemente é o sentido de esforçar, exercitar. Indica que nós devemos empenhar esforço nisso. Provavelmente vocês já ouviram essa ilustração que diz que o cristão é como o peixe vivo, que nada contra a correnteza. O peixe que anda conforme a correnteza é o peixe morto, ele vai boiando, onde a água levar ele vai. A vida dele, né, a morte dele é moleza, porque não precisa de esforço nenhum, a água leva. Agora o peixe vivo não, sofre, se esforça. Não sei se já viram alguma reportagem nesse sentido, o salmão. É tão bonito a busca deles subir as corredeiras, que eles vão se machucando nas pedras, porque já estavam acostumados com as águas profundas dos mares. Mas não, o objetivo dele é subir, chegar lá em cima, para depositar seus ovos e dar continuidade à sua espécie. É nesse sentido, amados, a vida cristã não é fácil. Não basta simplesmente cruzarmos os braços e usar a filosofia daquele cantor, deixa a vida me levar, a vida leva eu e vou levando, e o que der tá bom, onde chegar tá bom. Não, como filhos de Deus temos que ser sábios, vivos, escolhendo diligente nossos caminhos. E não é fácil. Na teoria, a gente poderia dizer: pastor, claro que é simples, a vontade de Deus e a vontade do diabo são totalmente opostas. Mas às vezes, no nosso trilhar, é tão fina a diferença entre uma e outra, que às vezes nós pecamos, porque não observamos, porque não jejuamos, porque não oramos, porque não buscamos a vontade de Deus. E o sábio em Provérbios já vai dizer isso: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Há caminho que a estrada é bonita, o arredor é cativante, é convidativo, mas o fim dele é a morte. Tem até uma piadinha que diz que o camarada foi para o inferno, morreu, e aí, a piadinha do São Pedro e o diabo, São Pedro disse para ele: olha, como você não teve tempo de escolher em vida, vou te dar a opção de escolher agora. É só piadinha, nós sabemos que pela Bíblia a gente só escolhe em vida. Ele disse: bom, deixa eu dar uma olhadinha como que é o inferno, porque todo mundo fala mal, né? Mas vai que... Aí chegou lá no inferno, tinha uma sala só de dança, uma sala só de drogas de todos os tipos, e as drogas não davam os mesmos efeitos que tinha aqui, era um efeito diferente, e foi se encantando com tudo aquilo. Ele virou para São Pedro e disse: nem quero conhecer o céu, aqui tá bom. Aí o São Pedro virou as costas, ele quando vira, desaparecem todas as salas e só chamas para tudo quanto é lado, só coisas ruins. E ele vira para o diabo e diz: ué, cadê as coisas boas? Aí o diabo vira para ele e diz: a propaganda é a alma do negócio. Amados, Hebreus vai dizer isso: temos que tomar cuidado com a delícia do pecado. O pecado nos atrai, parece bom, só que é mortal. Há caminhos que parecem bons, parecem justos, parecem saudáveis, mas o fim deles conduz à morte. Temos que escolher os nossos caminhos, temos que procurar na palavra de Deus para escolher qual caminho melhor andarmos. Uma outra opção, além de buscar sabedoria em Deus, Paulo já nos dá uma dica: temos que andar em amor. Uma coisa que eu gosto de testemunhar: como é bom conhecer igrejas diferentes. E como é bom, não conhecia 99% de vocês, só conhecia Tiago e o pastor, mas me sinto em casa. Como é gostoso esse clima de harmonia, de paz e de amor, onde verdadeiramente o amor impera e conseguimos conviver uns com os outros. E como é triste, já frequentei igrejas, eu era membro de igrejas assim, dava até um frio na espinha quando a gente pisava, porque já sentia tensão,
Porque uma família já estava nesse canto da igreja, a outra naquele canto da igreja, porque não podia nem sentar no corredor. Só esse espaço do corredor já era pequeno demais. Tinha que ser um no comecinho e o outro lá no final. Como isso é terrível! O mundo lá fora já faz isso. Não há diferença nenhuma em dizermos que somos diferentes, somos filhos da luz, somos filhos de Deus, se não amamos uns aos outros, se não andamos em amor, se não conseguimos verdadeiramente demonstrar que Deus nos ama e que eu posso amar o meu irmão. Versículo 7, não sejais participantes com eles. Em outras palavras, não seja uma Maria vai com as outras. Amados, infelizmente, como é tentador, e como eu tenho ouvido essa expressão, mas todo mundo faz. E aí, de forma irônica, eu viro para ele e também digo, mas também todo mundo vai para o inferno. Ô pastor, também não precisa pegar tão pesado, né? Ué, nós somos diferentes. O nosso nascedouro já é diferente. Jesus disse muito bem claro, eu vos envio como ovelhas em meio, ovelhas para o matadouro. Naturalmente, nós não podemos andar conforme o mundo, não podemos dançar conforme a música do mundo. Somos diferentes, somos vivos. Sujeitando-vos uns aos outros, versículo 21. Apoiando, dando suporte, ajudando um ao outro. Em outra passagem, Paulo vai dizer, considerando o outro superior a mim mesmo. Conheci um casal em 2001, com uma história bem interessante. Eles chegaram para mim e disseram, pastor, nós tocamos nesse versículo de Paulo, e aí depois do estudo, nós tínhamos uma tarde livre, gastamos 2 horas conversando, e eles disseram, pastor, nós experimentamos esse versículo que Paulo disse, considere o outro superior a mim mesmo. Pastor, quando nós casamos, tivemos 3 anos, parecia um verdadeiro inferno. E pior, pastor, nós éramos cristãos, mas nosso casamento era um Deus nos acuda, porque eu queria que a minha vontade prevalecesse e a minha esposa queria que a vontade dela prevalecesse, e nunca chegávamos em acordo, a gente brigava por tudo. E aí ele disse, mas graças a Deus, um dia a gente estava lendo a Bíblia, quando percebemos terminamos de ler esse versículo, um olhou para o outro e automaticamente dissemos, me perdoe. E pastor, foi muito engraçado, porque a partir dali, às vezes a gente chegava na porta e eu falava, você primeiro, aí ela, não, você primeiro, não, você primeiro, não, você primeiro. Aí os dois dava aquela gargalhada, abraçávamos e andávamos juntos na porta. Antes, misericórdia, talvez só não saía tapa, do resto saía tudo, porque um queria ir na frente do outro. Amados, temos que ser vivos, temos que ser diferentes, temos que ser espertos, temos que sujeitarmos-nos uns aos outros. Essa ideia de competição, eu sou maior, mais importante, mais isso, mais aquilo que o outro, é o mundo que tenta nos empurrar isso. Mas Jesus vai dizer, aquele que quer ser o maior, seja o primeiro a servir. Nós temos que servir uns aos outros. É uma forma de procurar diligentemente caminhar a vida cristã. E não é fácil. A tendência nossa é ficar sentado esperando ser servido. Mas a Bíblia nos exorta a sermos diligentes, a nos esforçarmos, a andarmos nesse caminho. Sejamos vivos, aproveitando bem cada oportunidade. Versículo 16, primeira parte. Usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Amados, temos que procurar ver a vontade de Deus. Versículo 17 vai dizer isso. Aproveite bem cada oportunidade, não seja como os nécios, mas busque saber a vontade de Deus para a sua vida. Aproveite cada oportunidade. Conheço uma amiga, estou até orando por ela.
que o chamado dela é ser missionária na África. Já tem esse chamado há uns 8 anos. Mas quando a igreja faz campanha de evangelismo, a gente imaginaria a irmã vai ser a primeira a ajudar o pastor, certo? Seria. Mas não, meu chamado é para a África.